A terceira vela acesa nos convida à alegria e ao júbilo pela aproximação da chegada de Jesus. A cor litúrgica de hoje, o rosa, indica justamente o Domingo da Alegria ou o Domingo Gaudete, onde transborda nosso coração de alegria pela proximidade da chegada do Senhor. Esta vela lembra ainda a alegria celebrada pelo rei Davi e sua promessa que agora, com a vinda do Messias, está se cumprindo. Deus do amor e da vida, da liberdade e da festa, fortalece as mãos cansadas e os nossos passos vacilantes, encoraja todos os corações que estão perturbados e cessem a dor e os gemidos. Vem salvar-nos, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, para anunciarmos a boa nova aos pobres e prepararmos a tua vinda, abrindo caminhos novos de paz e de alegria nos desertos do mundo. Vem salvar-nos, Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Estrelas, vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Tem que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus
imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para Deus Todo-Poderoso, rico em poder, sabedoria e amor, nós te louvamos pela criação e preservação de todas as coisas e pela revelação de teu amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo teu Espírito, ajuda-nos a cultuar-te em espírito e em verdade. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Confessemos a Deus os nossos pecados.
Ouçamos as boas novas. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Amém. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
com temor e ansiedade, alcançando e dizer mensageira de fome e amor na terra brasileira. Como vamos cantar se o irmão é explorado, se lhe fazem calar, se ele é sempre anulado, alcançando contra toda a canseira e dizer um clamor na terra brasileira. Como vamos cantar sem amor e liberdade, e sem poder partilhar o calor da igualdade, alcançando a esperança verdadeira de ter o esplendor na terra brasileira. Convido a todos para fazermos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor nosso Deus, estamos em torno das Sagradas Escrituras e queremos ouvir a Tua voz. Ilumina os nossos corações e mentes com Teu Santo Espírito e permita que nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor tem para nos dizer hoje neste lugar. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, te suplicamos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Isaías 61, versículo 1 ao versículo 4 e versículos 8 ao versículo 11. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Leitura do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal.
Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Leitura do Evangelho. João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e versículos 19 a 28. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: "Eu não sou o Messias." Eles tornaram a perguntar: "Então quem é você? Você é Elias?" "Não, eu não sou", respondeu João. "Você é o profeta que estamos esperando?" "Não", respondeu ele. Aí eles disseram a João: "Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo?" João respondeu citando o profeta Isaías: "Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar." Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele." Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Estamos no terceiro domingo do Advento e o texto que nós acabamos de ler traz informações sobre a atuação de João Batista, que tinha dado origem a algumas esperanças messiânicas. O que aconteceu é que acabou se formando uma comunidade de seguidores de João Batista e a questão toda era uma só: será que João era o Messias esperado, aquele cuja vinda inauguraria o reino de Deus? Se você olhar para a pregação de João, uma pregação destemida, o batismo de arrependimento, o seu estilo profético e até mesmo a sua liderança carismática parecem credenciá-lo para ser o Salvador dos povos. Alguém sábio, alguém religioso, uma liderança carismática. E é bom a gente lembrar que o próprio Jesus havia se submetido ao batismo de João. E, portanto, parece que ele era alguém absolutamente credenciado. Mas, diferente do que acontece nos outros evangelhos, no evangelho de João, nós vamos encontrar a figura de João Batista sendo apresentada como testemunha. E essa expressão usada para João Batista é importante no Evangelho de João.
Aqui você não vai encontrar o evangelista João falando a respeito do juízo pregado por João Batista, não vai falar sobre o seu modo de vida frugal, e o enfoque todo está voltado para se de fato ele é ou não o Salvador. O texto que nós lemos está dividido em 3 partes distintas. Dos versículos 6 até o versículo 8, nós vamos encontrar a ideia de que João Batista veio para dar testemunho da luz. E, portanto, tinha como sua principal tarefa despertar a fé. Mas ele mesmo não é a luz. Nos versículos 19 a 23, nós vamos encontrar alguns delegados dos sacerdotes e dos levitas de Jerusalém interrogando a João Batista quanto ao título que ele pretendia. E a pergunta aqui era muito simples: quem de fato é você? Você vai encontrar isso no versículo 19. E depois dos versículos 24 até o versículo 28, esses mesmos delegados, agora especificados como vindos da parte dos fariseus, interrogam João Batista, quanto à sua prática do batismo. E agora então muda um pouco a pergunta e por que você batiza? Se na primeira parte dos versículos 19 a 23 queriam saber quem ele era, agora querem saber por que é que ele batiza. E em todas as partes que nós citamos aqui, nas 3 partes do nosso texto de hoje, o assunto é o mesmo, embora seja apresentado em diversas variantes. João Batista não é o Cristo e, respectivamente, também não é a luz. Isso é dito sobre ele, você vê isso dos versículos 6 a 8, e é dito por ele mesmo, no versículo 15 e também nessa segunda parte dos versículos 19 a 28. E quando a gente olha então para essas afirmações que o Evangelho traz a respeito de João Batista, nós poderíamos perguntar: o que é que se pode aprender dessas afirmações de João, de João Evangelista, uma vez que a igreja também, como João Batista, foi chamada para ser testemunha, para dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender com isso? Há algumas coisas que são fundamentais para a vida da igreja nos nossos dias. E a primeira delas é a afirmação de que a testemunha não salva. João Batista tem que resistir a uma série de tentações messiânicas que eram muito comuns na época de Jesus e que afetavam de maneira muito particular as pessoas que tinham grande sucesso religioso. E é importante a gente perceber que na época de Jesus havia muita gente se apresentando como Messias. E por isso a pergunta a João Batista se era ele o Messias. Mas nós aprendemos nesse texto que só há um Salvador e Cristo. Ninguém pode substituir o Deus Salvador que em Cristo se fez carne. João Batista tinha essa concepção, tinha essa compreensão. Nós precisamos ter essa compreensão nos nossos dias. A igreja é testemunha de Jesus Cristo, mas ela não salva. É o próprio Jesus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Salvador. Outra implicação importante é que a testemunha, que no texto é João Batista, encaminha as pessoas para a salvação, aponta para a luz, assim como a lua aponta para o sol. Não tem luz própria, a luz não está em João, ele não é a luz, ele não é o destaque da situação, mas ele aponta para aquele que é capaz de salvar. E é exatamente essa a realidade que a igreja precisa compreender. A igreja não salva, a participação na vida da comunidade não é suficiente para salvar absolutamente ninguém, mas a igreja, a comunidade de fé, deve encaminhar as pessoas para a salvação, entendendo que
que é Jesus Cristo, aquele que é a luz, aquele que é o Deus que se fez gente para salvar as pessoas. Terceiro aspecto importante desse texto é que o testemunho de João se dá por palavra, mas também por ação, ou seja, por uma maneira de ser. Se você olhar para o texto, você vai perceber que a sua pregação, que o seu batismo, que a sua vida no deserto, tudo isso apontava para o seu testemunho. Não era ele que era importante, e ele sabia disso e tinha consciência disso. E a igreja precisa aprender com esse exemplo de João Batista. Não é a igreja que é importante, não é a liderança da igreja que é importante, não é quem toca no grupo de louvor, não é quem canta no coral, não é quem está sentado no banco, não é quem contribui mais ou contribui menos, mas tudo que nós fazemos como comunidade de fé devem apontar para o nosso testemunho de que estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ele sim, o verdadeiro Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vai dizer o versículo 29. E também encontramos um outro aspecto importante, que é o fato da salvação ser obra de Deus e não das testemunhas. João tinha total consciência disso. Por isso ele aponta para Jesus. Ele sabia que a salvação não era uma obra que ele tinha que fazer, mas era obra de Deus. E não será, talvez, essa ideia, uma ideia e uma posição muito cômoda para nós pensarmos hoje? Se é Deus quem age, se a salvação é obra de Deus, será que a gente não está tirando um pouco da responsabilidade da igreja e da comunidade? Quando a gente vê a quantidade de mal que existe nesse mundo, dá a impressão que nós não temos nada a ver com isso. Será que nós não estamos tirando essa responsabilidade da igreja? É preciso nós entendermos que o ser humano não pode construir o reino de Deus e muito menos salvar o mundo. E mesmo assim, não é pouco o que dele se espera. O que se espera do ser humano, sobretudo daquele que conhece a Jesus Cristo, resume-se ao que está aí no seu versículo 23, endireitar o caminho para Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade. Essa é a função da igreja, esse é o testemunho que ela deve dar. Mas também nós encontramos João indicando Jesus Cristo como a fonte de salvação. Nele, ou seja, em Jesus, o Verbo de Deus se faz ouvir, se faz a luz do mundo que vem brilhar, se faz o amor de Deus que vem socorrer. E essa atitude de João Batista é a atitude que as nossas comunidades de fé devem procurar. Nós devemos, a exemplo de João Batista, apontar para Jesus Cristo, indicar a Jesus Cristo como a verdadeira fonte de salvação. E quando a gente olha para tudo isso que nós acabamos de expor aqui, você pode estar pensando assim: muito bom, tá, muito interessante, algumas ideias a respeito do que João fez, mas na vida prática, como é que nós podemos entender esse texto dentro da nossa realidade dos nossos dias? Veja, os evangelhos informam que Jesus sofreu um período de tentação. E eu digo a você que esse texto aqui aponta para a mesma realidade em relação a João Batista. Para João Batista vale a mesma coisa que para Jesus Cristo. Essa é a história da sua tentação. A tentação consiste em João perceber aquela situação toda e querer se autopromover e se condecorar com um título honroso. Ele tinha tudo para ser o Messias. Tinha sucesso, tinha uma comunidade que o aplaudia, que o seguia, chamava a atenção, inclusive das autoridades. João era, naquela época, o que hoje a gente chama de uma celebridade. Verdade que uma celebridade incômoda, mas notável. E, no entanto, o que você vai encontrar no texto? João rejeita os títulos,
e se contenta com o papel de uma voz que clama no deserto. Se contenta em ser apenas a testemunha da luz, como alguém que reflete a luz que não é dele, mas que reflete a partir daquele que é a verdadeira luz. Só isso que João faz. Ele então, rejeitando os títulos, mostra que venceu a sua tentação. E precisamos perceber que a tentação de João também é a nossa. No nosso mundo, nós estamos constantemente sendo bombardeados com a ideia de que há salvadores da pátria, gurus, donos da verdade, médiums, pessoas que são supostas encarnações da divindade, de pessoas que se consideram um canal especial do Espírito Santo, gente que pensa que está acima do nível dos demais. E essa é a nossa grande tentação nos nossos dias, entendermos que há desnível das pessoas em relação a Deus. E aprendemos com João Batista que isso não é verdade. Todos nós estamos na mesma situação diante de Deus, diante daquele que é o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, seu Filho. E como João Batista, precisamos, além de aprender essa realidade fundamental para o nosso convívio com aqueles que creem e com os que não creem, precisamos perceber também que João Batista é aquela testemunha que também acusa o pecado. Assim como João fez, usando aquilo que nós chamamos de posição ou de ação profética, nós devemos, como testemunha de Jesus Cristo, também apontar para a luz que revela a realidade das trevas que dominam o nosso mundo e na qual nós sempre encontraremos oposição àquilo que Jesus ensinou. Por mais incrível que pareça, hoje encontramos oposição ao que Jesus ensinou, até mesmo dentro das igrejas, dentro das comunidades de fé, principalmente quando aquilo que Jesus ensinou não combina com o gosto das pessoas. E eu gostaria de finalizar a nossa meditação nesse terceiro domingo do Advento com a afirmação que Jesus e somente Jesus poderia fazer a respeito de si mesmo e que nós lemos na leitura do Antigo Testamento. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos que estão presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar os que choram e trazer alegria em vez de pranto. É a esse Jesus que nós devemos celebrar, é a esse Jesus que nós estamos esperando no Advento para celebrarmos no seu nascimento, quando chegarmos à comemoração do Natal. É a esse Jesus que as nossas comunidades de fé precisam apontar pela sua atitude, pelo seu testemunho, pela sua forma de viver, como fez João Batista. Que nós possamos, como comunidade de fé, apontar com a nossa vida, não para os nossos sucessos, não para a nossa popularidade, não para aquilo que a igreja é, pela sua quantidade, ou seja lá o que for, mas principalmente possamos apontar para Jesus, que é a verdadeira luz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs. Amém.
Esse é o momento da celebração da Santa Ceia e antes das palavras de instituição, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, nós Te rogamos que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.